Então, bom dia a todos. A equipe constituída por Ana Beatriz, Josinete, Luciana, que sou eu, Núbia, Sainara e Thaís, ficou responsável por apresentar na manhã de hoje sobre o tema do seminário intitulado Homeostase e Energia. Sabemos que os vertebrados, eles são animais complexos que precisam manter os seus corpos em condições distintas em relação ao meio externo do qual eles se encontram. E é aí que vai entrar a base da biologia dos vertebrados, que é a homeostase, juntamente com a energia. Tanto o sangue quanto o rim, eles são dois sistemas vertebrata que estão intimamente associados a esta homeostase. Então vamos lá. No decorrer do seminário, iremos abordar o ambiente interno de vertebrados, a troca de água e íons, o rim dos vertebrados, a regulação de íons e fluidos do corpo, a excreção de nitrogênio pelos vertebrados, respostas à temperatura, as vantagens de uma alta temperatura corpórea, a heterotermia regional em peixes, a utilização de energia, enfatizando os padrões entre os vertebrados, o metabolismo aeróbico e anaeróbico e, por fim, os níveis metabólicos de vertebrados. Então, vamos iniciar pelo ambiente interno de vertebrados. A composição dos corpos dos vertebrados, elas podem variar em relação à água, que aproximadamente pode chegar de 70% a 80%. E isso vai diminuindo, no decorrer da vida do indivíduo. Então, diversas reações elas dependem dessa água para serem realizadas juntamente com íons. E esses íons, eles vão funcionar como cofatores que vão controlar tanto as taxas quanto a regulação do pH do indivíduo. Então, a temperatura, ela vai atuar como cofator crítico na função do organismo. E diversas reações químicas, elas são sensíveis à temperatura. As taxas de reações, elas aumentam à medida que a temperatura aumenta também. Então, o processo de regulação do substrato e produtos, as reações químicas, elas ocorrem no meio celular e é modificado pela temperatura. É como eu falei, à medida que a temperatura aumenta, essas reações também, são sensíveis a elas e correspondem, vão se modificar. Fisiologicamente falando, podemos descrever o organismo como um complexo de trocas autossustentadas pelo ambiente. E é a energia que vai ser a base para essa troca. Então, por exemplo, reações químicas que liberam a energia e também a sintetização de novos compostos. Então, as trocas de substâncias e energia com o ambiente são essenciais para a sobrevivência do organismo, e diversas dessas trocas elas são reguladas pela superfície do corpo. Os processos ativos e passivos, eles têm a função de regular as suas concentrações internas em relação às condições externas, que podem variar bastante. Então, pessoal, quando a gente fala do rim dos vertebrados, estamos falando de um órgão complexo, onde evoluiu para manter o controle do equilíbrio de água e a eliminação de substâncias essas que podem conter aí nitrogênio, que é tóxica, e outras substâncias. Então, o rim é formado por milhares de unidades chamadas de néfrons, onde eles têm aí a função primária de eliminar excesso de água, sais minerais, metabólitos residuais e substâncias estranhas ao corpo. Então, aqui na imagem temos um rim e ampliando esse rim, temos aqui um néfron. De início, o sangue ele é filtrado no glomérulo, aqui, onde está a cor avermelhada, e essa filtração ela se dá por uma pressão, onde vai forçar esse sangue a vir para dentro aqui do néfron, formando um ultrafiltrado. Esse ultrafiltrado ele vai ser processado e vai
devolver, né, os metabólitos essenciais à circulação geral, como aminoácidos, água, por exemplo, tá bom? Então, aqui só reforçando, né, o processo que se dá no rim, onde o sangue ele é filtrado através do glomérulo, né, para formar a urina. Esse sangue ele vai sofrer uma pressão arterial, forçando ele para dentro do néfron, gerando aí um ultrafiltrado com menos células sanguíneas, onde tem a possibilidade de ser processado, liberando metabólitos essenciais, como já falei, aminoácidos, celulose, água, tá bom? E tudo isso ocorre aí na cápsula de Bowman. Então, aqui podemos observar o glomérulo, né, a cápsula de Bowman, e o caminho que as moléculas que são filtradas perpassam aqui no túbulo renal, onde pode acontecer a reabsorção para o sangue ou a sua excreção através do uréter e da bexiga. Então, nesta figura, podemos observar a reabsorção de sais e água de um rim de mamífero, onde podemos ver aqui no túbulo proximal o transporte ativo de sódio e cloro, com a presença também de água, e no decorrer aqui da alça de Ellen, né, podemos ver mais água, aminoácidos, glicose e íons divalente, né? E também podemos ver aqui no ducto coletor que a água é reabsorvida. Então, agora vamos abordar a regulação de íons e fluidos do corpo. Então, a água ela foi de uma solução diluída para uma solução mais concentrada. Esse fenômeno é conhecido por osmose. Então, quando a osmolaridade do corpo ela está em equilíbrio com a água do mar, se diz que está em um estado isosmótico. Nos peixes cartilaginosos, eles possuem aí uma osmolaridade do seu sangue um pouco mais elevada do que a água do mar, ou seja, a água flui do mar para o seu sangue. Então, a regulação osmótica em peixes ossos, né, em peixes de água doce, acontece da seguinte forma. Ocorre aqui a ingestão de alimento de água doce pela boca e nas brânquias é absorvido de forma ativa o cloreto de sódio pela entrada de água por osmose. Aqui está as brânquias, onde ocorre essa atividade. E o que não é absorvido é excretado pelos intestinos. No rim, existe aí a excreção de urina diluída, onde apresenta aí o glomérulo grande, onde é reabsorvido ativamente o cloreto de sódio na estrutura no túbulo renal. Então, a regulação osmótica em peixes marinhos é um pouco diferente da de água doce. É ingerido o alimento e água do mar. As brânquias, ocorre aí secreção ativa de cloreto de sódio e perda de água por osmose, e fica para o estômago absorver de forma passiva o cloreto de sódio e a água. As excretas intestinais vão estar representadas aí pela eliminação de fezes com sulfato de magnésio. No rim também vai ter essa perda, só que com um pouco de água. O glomérulo, ele não vai ser mais grande, né? Ele vai ser reduzido ou ausente, contendo aí nele uma secreção ativa de sulfato de magnésio. Então, os vertebrados que vivem na água, eles têm aí diversos mecanismos que ajudam a regular, né, ajudam na regulação osmótica. Toda a sua superfície do corpo, ela tem aí uma baixa permeabilidade, tanto de íons quanto de água. E as suas brânquias, elas têm uma boa permeabilidade aos gases e à água. É um movimento que está relacionado à água e a íons, elas são perdidas por difusão, e é onde o rim ele vai produzir aí um grande volume de urina. Então, os peixes teleósteos de água doce, eles têm nas suas brânquias
células especiais que absorvem íons, sódio, cloreto da água, que são transportados, né, de forma ativa contra um gradiente de concentração e para isso requer energia. Já os anfíbios, eles também precisam, né, eles têm aí um problema semelhante e por transporte ativo, né, eles transportam íons de água para o organismo. E assim como acontece com os peixes de água doce, os anfíbios não ingerem água. Então, aqui é fazendo uma comparação de um peixe teleósteo de água doce com um peixe marinho, onde o peixe de água doce, né, o teleósteo de água doce, ele não ingere água. Isso porque o próprio movimento osmótico de água já fornece isso para ele, então o peixe ele teria que excretar através dos rins, ao contrário do que ocorre aqui com os peixes teleósteos marinhos, onde a sua urina ela é escassa e levemente diluída. Então, a água do mar é mais concentrada do que os líquidos do corpo, o que vai gerar um fluxo de água por meio de osmose para fora do corpo do animal e um fluxo de íons para dentro do animal. E assim como acontece com os peixes marinhos, acontece também do tegumento ser impermeável para os peixes, né, de teleósteos de água doce, onde esse tegumento altamente impermeável vai gerar aí movimentos iônicos e osmóticos que ocorrem aí nas brânquias. Os glomérulos renais eles são pequenos e, consequentemente, a filtração glomerular vai ser também pequena. Eles não possuem um túbulo contornado distal impermeável à água e, para evitar a desidratação, eles ingerem água do mar. Ingerindo água do mar, aumenta o influxo de sódio e de cloreto, que é bombeado pelas células de cloreto, onde realiza essa atividade através de um gradiente de concentração. Então, a retenção de compostos contendo nitrogênio faz com que seja produzido osmolaridade hiperosmótica em relação à água do mar. Então, os condríctios, por possuírem grandes glomérulos renais, isso porque eles ganham água através de difusão osmótica pelas suas brânquias e assim eles não precisam ingerir água do mar. Então eles apresentam grandes glomérulos renais. Por não possuírem células excretoras de sal nas brânquias, eles realizam excreções de um fluido na sua glândula retal. E esse fluido ele vai ter altas concentrações de sódio e de cloreto. Em relação à flutuabilidade, a ureia e o óxido de trimetilamina estão envolvidos. Os condrictes, as raias ou os tubarões, eles não têm bexiga natatória, né, que auxilia aí na flutuabilidade. Então, alguns tubarões, eles utilizam-se do seu grande fígado contendo muito óleo, onde esse óleo ele leve a água, né, em relação à água, então auxilia aí na sua flutuabilidade. Uma vez que se eles ficassem imóveis por não ter essa bexiga natatória e não tivesse aí nenhuma solução, se eles se encontrassem imóveis, eles com certeza iriam afundar. Então temos aqui um tubarão da espécie Heterodontus portijacksoni, e esse tubarão ele apresenta aí um fígado pequeno e baixo teor de óleo, o que não contribui para a sua flutuabilidade. Então, é utilizado para suprir isso a ureia e o óxido de trimetilamina, que são menos densos do que o volume da água. Essa ureia e óxido de trimetilamina, né, do sangue e de tecido muscular dessa espécie, ela vai possibilitar uma flutuabilidade positiva. Íons cloreto também possibilita aí uma flutuabilidade positiva, ao contrário do sódio e proteínas, que são mais densos do que a água, gerando uma flutuabilidade negativa. Então, aqui um exemplo de que alguns elasmobranquia eles são eurialinos,
como raias de espinho, peixe-serra, também essa espécie de tubarão que estamos vendo aqui. Esse tubarão, quando está presente na água do mar, eles retêm altos níveis de ureia, tá? Quando presentes em água doce, esses níveis de ureia no sangue, elas diminuem. Então, raias da família Potamotrigonidae, raias de espinho, elas passam toda a sua vida na água doce. E as concentrações permanecem baixas de ureia, tá? Os níveis de íon, sódio e cloreto, elas variam de 35% a 40% em relação a tubarões que penetram a água doce. Então, quando essas raias elas são expostas ao aumento de salinidade, seus níveis, suas concentrações de ureia não aumentam, assim como acontece com os Slamobranch eurialinos, mesmo tendo enzimas necessárias para produzi-la. Durante a evolução, a longa evolução na água doce, né, dessa família, eles desenvolveram a capacidade de permeabilidade, de uma maior permeabilidade de ureia nas suas brânquias e também uma redução na capacidade de reabsorção dessa substância nos túbulos renais. Então, alguns anfíbios são encontrados em água doce e outros em habitats terrestres. E uma das poucas espécies que são encontradas em água salobra é a espécie da rã, Rana cancrivora. Ela é encontrada no sudeste da Ásia, onde ela é exposta a 80% de água do mar, o que vai variar a cada maré. Essa exposição ela vai gerar uma elevação de concentrações iônicas no sangue, reduzindo seu gradiente iônico. Assim como os Slamobranch, elas absorvem água osmoticamente e também possuem uma pele permeável à ureia. Essa ureia é perdida rapidamente e para compensar essa perda, né, a atividade de enzimas sintetizadoras de ureia são muito elevadas. Nessa parte do slide, iremos falar sobre a excreção de nitrogênio pelas vertebrados. Então, as excretas nitrogenadas, elas têm aí por resultado ácido úrico, amônio e ureia, que vão ser faladas no decorrer da apresentação, e elas originam aí através de metabolismo oxidativo, na presença de oxigênio, aminoácidos e bases nitrogenadas, onde na maioria dos animais esses resíduos eles são excretados principalmente pelo sistema urinário, pelos rins. Então, temos aqui a distribuição filogenética dos três principais excretas nitrogenados que ocorrem nos vertebrados, onde o nitrogênio é excretado na forma de amônia, ureia e o ácido úrico. A amônia, né, logo aqui embaixo, ela é excretada por peixes ósseos e larvas de anfíbios, como podemos ver aqui na árvore filogenética. Já a ureia, né, compreende aqui toda essa extensão, né, compreende a maior parte da árvore, onde apresenta-se mamíferos, peixes cartilaginosos, alguns anfíbios e répteis também. Já o ácido úrico, bem aqui em cima, ó, representa aí os insetos, as aves e os répteis. Então, pessoal, no slide anterior, podemos observar que a excreção de nitrogênio se dá de três formas, né? A da amônia, ácido úrico, ureia. E animais que pertencem que excretam amônia estão pertencentes aí ao grupo amonotelismo, quem excreta ureia, ureotelismo e ácido úrico, uricotelismo. A produção de ureia, ela requer mais energia do que a produção de amônia. E no próximo slide vamos entender, né, qual a vantagem, né, a importância de se ter ureia. Então, pessoal, a ureia ela vai apresentar aí algumas vantagens. Na verdade, são duas vantagens. A primeira
a desidratação osmótica. A segunda, ela vai aí auxiliar na desintoxicação da amônia, principalmente quando estiver presente, né, em ambientes onde as condições impedem a sua eliminação rápida. E assim a ureia menos tóxica, ela pode ser concentrada na urina, onde ela vai ter aí a conservação de água, né, onde vai poder conservar água. Então, pessoal, o uroteolismo desenvolveu-se em peixes primitivos de água doce, o que impediu a sua desidratação ao ambiente, né, quando eles reinvadiram a água do mar como exemplo, podemos citar os condrictes e os selacantos. O uroteolismo ele também foi uma pré-adaptação para o ambiente terrestre, possibilitando que o nitrogênio ele fosse retido até que houvesse aí uma quantidade de água suficiente para sua excreção. Um exemplo dessa pré-adaptação foi descoberta por Homer Smith em peixes pulmonados, né? Esse peixe aqui, o Protopterus, onde os peixes pulmonados em momento de seca, né, em um período de seca, ele vai oxidar lentamente suas reservas como proteínas, carboidratos, lipídios. E nisso a amônia ela vai ser desintoxicada. Tá? Vai elevar também a sua osmolaridade dos líquidos do corpo, vai ter uma redução da pressão da superfície do pulmão, né, dos gases, do vapor, e também vai ter aí uma redução de perda de água. No momento que ocorre aí a volta da chuva, o que está acumulado vai ser excretado, que no caso vai ser a ureia. Então, pessoal, o rim dos mamíferos, eles têm a capacidade de conservar água e de excretar substâncias nitrogenadas e outras substâncias que podem ser maléficas ao organismo. Então, os néfros, eles seguem 6 passos, do qual vamos elencar agora. O primeiro passo deixa eu ver aqui. O primeiro passo é a produção de ultrafiltrado no glomérulo, aqui na estrutura, essa estrutura aqui. E a segunda é a ação do túbulo contornado proximal, onde vai aí ter uma redução desse ultrafiltrado, aqui nessa região. O terceiro passo é a alteração no ramo descendente da alça de Ehlen, logo aqui abaixo, em roxo, onde vai ter aí uma difusão de sódio e de água, tá? O quarto passo, bem próximo aqui, vai acontecer uma alteração no ramo ascendente da alça de Ehlen, bem aqui, ó. Não confunda, o terceiro passo foi a alteração no ramo descendente da alça de Ehlen, logo aqui abaixo. Eu estou sem mouse, então por isso que eu estou aqui no marcador. E o quarto é a alteração no ramo ascendente da alça de Ehlen, né, logo aqui em cima, onde vai ter a remoção de sódio ainda na urina que está sendo formada. O quinto passo é a mudança na última porção do néfron, que ocorre aqui no túbulo convoluto distal e, por último, aqui no ducto coletor, vai ter a formação de uma urina escassa. Então, temos aqui o rato canguru. Este rato, ele habita lugares desérticos, como o deserto do Arizona, nos Estados Unidos, e ele tem, né, os seus rins adaptados à perda de água. São os rins adaptados para perder o mínimo possível de água, né? Eles até minimizam as taxas metabólicas ao mínimo possível, o que dê para sobreviver, e de acordo com alguns estudos, né, esses estudos apontaram que estes animais, né, essas espécies, alguns, né, eles podem passar a vida inteira sem beber água. Então, temos aqui no quadro mostrando o equilíbrio hídrico entre uma comparação entre os seres humanos e o rato canguru, onde temos aqui ganhos de água, tá? Em porcentagem,
né, os seres humanos e o rato canguru. Esses ganhos eles estão elencados em ingestão de água, água livre no ambiente e água metabólica. Perceba que o ganho de água nos seres humanos é 48%, né, a ingestão, a necessidade é de 48% a mais do que o rato canguru, que é 0%. Mas o rato canguru, né, ele obtém aí água através da água metabólica 90% a mais do que os seres humanos. Em relação à perda de água, nós seres humanos perdemos 60% de água pela urina. Já os ratos, né, o rato canguru é 70%, como podemos ver aqui, através da evaporação que pode ocorrer pelos pulmões e pela pele. Todos os representantes da atual linhagem dos Diapsida e Quelônia são auricotênicos. O ácido úrico e sais vão representar 80 a 90% do nitrogênio urinário na maioria das espécies. Eles não têm nos seus rins as longas alças de L. A sua urina ela é uma solução diluída em ácido úrico e íons. Então, esse ácido úrico ele vai ser mais solúvel em água do que a própria ureia. Durante a seca, é normal que os anúrios eles procurem algum lugar para se proteger e estivar. Só que isso não acontece com essa rã aqui, a Crimorantes xerampelina, essa rã sul-africana. Isso porque ela permanece sobre o solo e nas suas excreções contém ácido úrico. O mesmo acontece com a perereca sul-americana, a Filomedosa salvagem. E a lição que fica é que existe aí uma convergência evolutiva entre os níveis de organização biológica, que pode envolver aí a anatomia, a fisiologia, a bioquímica, tá? E também um determinado comportamento do animal ao meio que ele está. Então, os vertebrados eles são capazes de viver em diferentes habitats, desde regiões polares a desertos quentes, e a temperatura ela pode afetar esses vertebrados, como nos peixes, que têm pouca capacidade de manter a diferença entre a temperatura do seu corpo e a temperatura da água que está ao seu redor. Então, a taxa metabólica basal de um organismo, ela tem aí uma taxa mínima de consumo de oxigênio para sustentar a sua vida, né? Os custos, né, da ventilação vai depender se vai ser dos pulmões ou de brânquias. Vai haver também um bombeamento de sangue através do sistema circulatório e, por fim, o transporte de íons através de membranas e de todas as outras atividades que são necessárias para manter a integridade do indivíduo, né, do organismo. A taxa metabólica basal não inclui os custos de locomoção nem de crescimento. Uma vez que a taxa metabólica basal ela é também sensível à temperatura, tá certo? Existem vantagens em elevar a temperatura do corpo, tá? Mamíferos e aves possuem altas taxas metabólicas de repouso e a sua bioquímica envolve milhares de reações interativas, reações essas que são catalisadas por enzimas que são sensíveis à temperatura. Só relembrando que as enzimas elas têm aí sua temperatura ótima para atuarem. E quanto mais alta a temperatura do corpo, mais rápida será a resposta às células do organismo. O sistema nervoso central ele também pode funcionar em temperaturas baixas, como em peixes polares, mas eles também funcionam de forma rápida em temperaturas mais altas, o que favorece aí os neurotransmissores, né, como a acetilcolina, norepinefrina, né, responsáveis aí pela atenção, pela memória, pelo aprendizado. E a taxa aumenta, né, essa taxa de resposta ela aumenta em relação à temperatura. Não, a taxa aumenta aumentando aí a temperatura.
Então, a alta temperatura do corpo, ela vai intensificar a taxa de processamento de informações, o que pode ser benéfico, né? Pode ser aí uma vantagem competitiva, até então negligenciada, quando considerada a aves e mamíferos. E essa resposta, né, essa temperatura, gera aí uma rápida resposta, o que vai favorecer tanto para quem está sendo predado para fugir, quanto o predador, né? Então, a viscosidade dos músculos, ela diminui em temperaturas elevadas, o que contribui aí para uma maior contração, uma maior força, uma maior resposta desses músculos. A homeotermia endotérmica tem algumas vantagens óbvias sobre a ectotermia, né? É vantajoso aumentar a temperatura do corpo em algumas situações. E vamos deixar, né, essa questão de temperatura, homeotermia endotérmica, ectotermia, para outras equipes, para que elas possam abranger mais sobre o tema. Então aqui, pessoal, eu vou passar rapidamente um vídeo que é de uma pesquisa que foi publicada na revista Ciência, no qual vai apresentar aí a tentativa de bote de captura de uma cobra cascavel, tentando capturar um rato canguru, e esse rato vai mostrar a incrível capacidade de reagir ao bote dessa cobra. Então, são imagens impressionantes, no qual foram capturadas por câmeras armadilhas no deserto do Arizona. Eu não consigo adiantar aqui onde estou, na configuração que eu estou, não consigo adiantar o vídeo. Então, vou pedir um pouco de paciência para vocês, tá certo? Vamos começar. E agora em câmera lenta. Aqui são dois ratos brigando. Aqui já é de outro ângulo, outro momento. Então, tanto para quem está sendo predado e para quem está sendo um predador, né, precisa-se ter uma reação muito rápida, né, se o animal quiser sobreviver ou se o outro quiser comer, né? Então, com certeza a taxa de temperatura está sendo elevada, está sendo modificada em relação a essas ações. Agora vamos falar sobre a heterotermia regional em peixes. Então, o conceito de heterotermia diz respeito a diferentes temperaturas em diferentes partes do corpo de um animal, tá? Então, como exemplo, diversos peixes mantêm algumas partes do seu corpo com temperaturas de 15 graus Celsius mais altas do que a água que eles estão nadando. Então, o grande volume de sangue que flui de tecidos ativos, eles geram, né, transferem calor para toda a parte do corpo. E essa transferência ela se dá por um sistema especializado, que é o Arreta Mirabilis. São
A reta mirábil é uma estrutura que apresenta aí vários vasos ramificados, no qual permite que o fluxo sanguíneo ele percorra no organismo em direções opostas, e daí o nome sistema de contracorrente do fluxo sanguíneo. E essa estrutura especializada, ela pode estar encontrada em algumas espécies da família Laminide. Aqui exemplificamos a espécie do tubarão branco, onde apresenta aí os seus músculos, eles são mantidos de 5 a 10 graus Celsius mais quentes do que a temperatura da água, tá? Então, só os músculos. Quando a gente vai ver aqui o conceito de heterotermia, né, só retornando, podemos perceber que diferentes temperaturas em diferentes partes do corpo de um animal. Como exemplo, aqui, né, o tubarão branco, onde só os seus músculos têm aí essa temperatura diferenciada em relação a outras partes do seu corpo. E aqui, pessoal, só exemplificando, né, uma retia mirabile lingual, encontrada na base da língua de uma baleia cinza fêmea, onde podemos observar aqui, né, os feixes vasculares dessa retia lingual. E aqui também, né, só exemplificando a mirabile de uma ovelha. Então, podemos ver aqui, né, na foto nessa baleia, né, o quanto esses feixes eles são unidos entre si, tanto aqui na baleia quanto aqui da ovelha, na imagem da ovelha. Então, peixes escombródeos pertencentes à família Teleoste, como atuns, cavalas e algumas espécies da família Stegophoridae, como peixes-espada, agulhão-bandeira e espadarte, também desenvolveram endotermia de calor. Então, os atuns, pessoal, eles apresentam uma disposição de rete que retém calor aos seus músculos, né, de natação, e que podem chegar aí a cerca de 30 graus em relação à temperatura da água, e esta pode variar de 7 a 23 graus. Então, existem aí trocas adicionais de calor, que são encontradas tanto no encéfalo dos olhos de atuns e de tubarões. Então, esses órgãos, eles podem elevar sua temperatura em relação à água, porém, podem ter temperaturas mais baixas em relação à musculatura, né, envolvida aí na natação. Então, a capacidade de peixes de manter determinadas partes de seus corpos aquecidos possibilitou aí com que eles se aventurassem em ambientes mais frios. Bloch e colaboradores, 1993, salientou que a modificação dos músculos oculares e a capacidade de produção de calor entre os escombróideos possibilitou a capacidade oxidativa das células produtoras de calor, permitindo aí com que esses animais, como o peixe-cavalo ou peixe-espada, por exemplo, visitassem, né, se aventurassem em ambientes mais frios. Como os peixes-espada, né, eles conseguem aí ficar por algumas horas em ambientes cuja temperatura pode variar de 10 graus Celsius ou até menos. Então, os vertebrados, eles necessitam de mais energia do que a maioria dos animais metazoários. E essa necessidade de mais energia está ligada à procura de alimento, né? Uma vez que os vertebrados, eles passam grande parte da sua vida à procura de alimento. E essa procura pode ser diversa, dependendo dos animais, né? Dependendo da espécie. Pode ser por voo, correndo ou até nadando. Tudo para repor a energia perdida no momento da captura, né? No momento aí da procura de alimento. Agora vamos dar continuidade abordando sobre o metabolismo aeróbico e anaeróbico. Então, seguindo esse esquema didático, podemos observar que a maioria dos vertebrados necessitam de oxigênio para viver e oxidar, né, alimentos básicos,
como carboidratos, lipídios, proteínas, e assim a glicose é transformada em piruvato e a energia é liberada no processo glicolítico e é convertida em parte em ATP. Então, o vertebrado ele consegue nadar, ele consegue voar, correr com uma taxa máxima somente durante um determinado tempo, até que se caia aí na fadiga. Então, todos os vertebrados têm a capacidade de realizar tanto o metabolismo aeróbico como anaeróbico. E essa capacidade metabólica de um animal é a soma de sua produção aeróbica e a anaeróbica de energia. Aqui no quadro podemos observar que tanto o rendimento cardíaco, a pressão sanguínea e a hemoglobina de mamífero, ela é exemplificada aqui como o cão, ela é maior do que as demais, do que os peixes carpa e os lagartos. Então, o seu consumo, né, do coração e do sangue aqui nos vertebrados, ele é maior nos mamíferos, ele é exemplificado aqui com o cão, do que os peixes, né, o carpa e os lagartos, a iguana, por exemplo. E por fim, vamos falar sobre os níveis metabólicos em vertebrados. Então, quando a gente fala sobre os níveis metabólicos em vertebrados, podemos entender que a quantidade de energia que os vertebrados usam, isso vai refletir na quantidade de oxigênio que é necessária para manter a sua existência, né? Para consumir e realizar todas as atividades em que esse oxigênio ele pode ser útil. Então, existe um limite aeróbico inferior, que está denominado aí como taxa metabólica basal, já falado em outros momentos, onde é determinado pelo mínimo de energia necessária para manter a vida, né, em estado organizado, para suprir nutrientes, oxigênio às células, por exemplo. Então, quando o consumo de oxigênio em repouso é medido após uma refeição, isso vai gerar um metabolismo que vai estar pelo menos a 5 a 30% maior do que a taxa metabólica basal, devido aos custos da digestão, onde toda, né, a energia, a quebra de moléculas, né, vai estar relacionada aí com a digestão. Então, o efeito do tamanho do corpo, podemos entender o seguinte, que animais grandes, eles vão consumir mais oxigênio do que animais de pequeno porte, né? O tamanho do indivíduo do corpo vai estar relacionado aí com a taxa metabólica basal, que pode estar ajustada com a massa corporal do indivíduo. Por exemplo, as baleias de grande porte, né, elas podem estar submersas por 2 ou mais horas, ao contrário do mussaranho aquático, que não consegue exceder meio minuto. Então, existe aí a necessidade de ajustar os dados de taxa metabólica para todos os vertebrados. Isso porque o tamanho do corpo dos vertebrados vão variar de pequeno a grande porte. E aí o suprimento de oxigênio também vai variar. Assim como a sua necessidade de desenvolver determinadas atividades, como o exemplo que eu acabei de dar entre a baleia e o moçaranho. Aqui estão as nossas referências. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês.